isso. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast oficial da Unifacamp. Já segue a gente no Instagram, porque agora temos um perfil nosso no Instagram, onde postamos bastidores, né, um papo extra com o entrevistado ou a entrevistada. Fique por dentro de tudo. Segue lá, é o @, tá na tela, tá, pra você. Podcast Unifacamp. Tem também a página oficial da Unifacamp. Segue também, tá? @Unifacamp. E ó, já vou pedindo pra você dar aquela fortalecida aí no nosso canal, tá bom? Ativar o sininho, curtir o nosso canal, porque todas as vezes que nós entrarmos aqui, seja num programa ao vivo ou hoje, que é um episódio gravado, tá bom? Você vai ser notificado e vai poder nos acompanhar. Mesmo esse episódio sendo gravado, se houver qualquer dúvida, né, se você quiser saber alguma coisa da nossa entrevistada ou dos cursos que iremos abordar aqui, você pode deixar a sua pergunta, seja lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, no chat, tá bom? Aí depois a gente encaminha para a professora Silvia, que já está aqui do meu lado, já vou apresentá-la para você, tá bom? E aí ela responde, tá bom? Então não tem problema. É um gravado como se fosse ao vivo, tá? Então não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho também. E ó, estamos nas principais plataformas de áudio. Pois é, Deezer, Google Podcasts, Spotify, tá bom? Todos os outros episódios dos nossos podcasts estão aqui no YouTube também. Ou seja, sem desculpas, tá? A informação chega para você quando você quiser, o horário que você quiser, da maneira que você quiser, tá bom? Agora vamos apresentar novamente, ela já esteve aqui, inclusive foi a nossa primeiríssima entrevistada do podcast. Aquele dia eu estava num nervoso, Silvia do céu, o primeiro sempre dá, O primeiro. Né? Hoje também dá um friozinho na barriga, mas o primeiro, né? Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Oficialmente agora, né? Boa tarde. Boa tarde, prazer enorme estar aqui novamente. Que delícia, prazer nosso, honra nossa. E olha, eu vou então, para você que não conhece a professora Silvia, né, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar, posso apresentar Claro. você? Vou apresentá-la para você, tá bom? Ela esteve aqui no nosso primeiro episódio. Busca aí, ó, professora Silvia, enfermagem Unifacamp, as palavras-chave. E ela falou sobre o curso de enfermagem, né, professora? Foi incrível aquele episódio, né? Foi uma delícia. E hoje a professora vai falar sobre os nossos cursos de pós-graduação, porque agora a nossa professora querida, a professora Silvia, é pró-reitora dos nossos cursos de pós-graduação. Já conhece? Não? Então, hoje você vai poder conhecer um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Professora e doutora Silvia Oyama, formada em enfermagem pela USP, mestre e doutora também pela USP, 14 anos como docente. Aqui na Unifacamp iniciou como professora, depois assumiu a coordenação de enfermagem, coordenação de outros cursos de saúde e a pró-reitoria da instituição. 13 anos dedicados à vida acadêmica e 4 deles à pró-reitoria. Bom, agora bem mais de 4 serão, mais de 4, né, professora? Também está vinculada à Unifacp, falei certinho? Certíssimo. Unifacp, que é o Centro Universitário de Paulínia. Presta consultoria também na área de saúde e é avaliadora do MEC. Tá bom? Para o seu curso aí da sua faculdade, da sua universidade ser aprovado. Precisa do aval da professora Silvia aqui, tá bom? Gente, em 2022, a professora ganhou o prêmio de destaque dos profissionais na categoria enfermeiro pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Foi lá na Câmara Municipal de São Paulo. Foi um evento que, acredito eu, que foi lindo, né? Foi. Inesquecível. Inesquecível. E com a participação dos alunos. Ai, que delícia! Atualmente, a nossa querida professora Silvia é a nossa pró-reitora dos nossos cursos de pós-graduação. Então, agora sim, boa tarde, professora Silvia. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui nos nossos estúdios, né? Mais uma Ai, vez. que delícia. Como é que tá sendo essa experiência da pró-reitoria? Quais os desafios que vêm aí pela frente? Muitos, né? Muitos. Primeiro que é uma honra, né? Tá
Nessa função de estimular, Uhum. né? Aí não mais o nosso aluno, mas o nosso formado, né? Então o nosso Verdade. profissional a É. continuar estudando. Uhum. Eu sempre falo, quem foi meu aluno, né, já está cansado de ouvir, né? Que eu sempre falo para eles que a carreira profissional começa no primeiro dia que eles ingressam na faculdade, mas não terminam no dia que eles recebem um diploma. Olha que incrível, Né? verdade. O Faz diploma sentido. é uma formação, é um Uhum. momento que ele recebe ali um certificado que ele vai poder atuar, Uhum. independente se é um curso tecnólogo, Uhum. se é um bacharelado. Uhum. Mas o estudo, ele é contínuo, até porque hoje as transformações ocorrem de uma forma Absurda, né? absurdamente rápida. Aham, aham. Então, e aí vem a importância de continuar estudando, Aham. seja numa especialização, seja num mestrado, Aham. quem sabe um doutorado, Verdade. né? Então, a gente começa lá atrás, né? Quando a gente passa no vestibular, faz a inscrição, aquele momento único. Sabia que eu tava lembrando disso ontem com o Rafael? Sério. Não é? Tava. E passa tão rápido. E é bem isso que você falou. Não para ali. Não para. Não para na hora que você recebe o diploma, né? Na verdade, não deve parar mesmo. Né? Deve ser uma coisa constante, contínua. Primeiro porque, né, a gente vê que o próprio mercado de trabalho, ele exige, né, porque observando aí o caminho da educação, hoje a gente vê que é mais fácil a entrada no ensino superior. Então, perfeito. A gente é super a favor disso mesmo. Pode pôr o microfone aqui, Pro. Pode fazer Pode, isso. né? Pode. Opa. A gente tem que se qualificar. Uhum. Mas aí depois, me formei. E aí? É. Né? Normalmente as formações são generalistas. E aí, quando a gente se forma, sempre tem uma areazinha que a gente gosta mais, É né? verdade, é verdade. Muitas vezes a gente gosta mais, muitas vezes é a oportunidade do emprego. E aí vem a pós. Para quê? Para justamente melhorar essa capacidade, essa habilidade do aluno nessa área. Seja na área de atuação dele ou na área que ele quer. Ó, eu tenho como meta, eu vou trabalhar com aquele objetivo. Por que não se especializar? Né? Como se fosse afunilar ali o conhecimento, né? Exatamente, exatamente. Imagino que, por exemplo, na enfermagem, que é algo amplo, que aqui o enfermeiro vai aprender de tudo um pouquinho, mas ele quer se especializar em algo, por exemplo, aqui, terapia intensiva. Ó, eu colei aqui, porque ela vai falar, tá bom, a gente tem essa pós. Aí ele vai fazer, na verdade, vai imergir só nisso mesmo. Exatamente. É quanto tempo uma pós-graduação, assim? Ou depende muito do curso? Depende, na verdade, de quantas aulas, como que vai estar a distribuição dessa carga horária, né? Mas para ser considerada especialização pelo MEC, né? A gente precisa pelo menos 360 horas. O que quer dizer isso? 2 períodos na semana, 1 ano. 1 ano. 1 ano. Que é o que a gente acaba vendo mais no mercado, as ofertas. Então, faça a sua pós em 1 ano, a gente sabe que a gente vai ter ou 2 matérias, ou 8 horas semanais de estudo. Lógico, tem aquelas pós com carga horária maior. Então, às vezes, a gente tem pós de 1 ano e meio. Sim, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz a minha, eu estudava sábado integral. Eu não lembro, mas depois o Rafa sopra aqui pra nós. Se foi 1 ano ou 1 ano e meio. Eu acredito que 1 ano e meio. Tem pós que o que acontece? A de docência, lembra? É de 1 ano e meio? 1 ano e meio, mas não era a aula todo sábado. Depende um pouquinho da distribuição da carga horária, se vai ter férias, né? Tem tudo isso, mas no mínimo 360 horas. Isso é o mínimo, É o né? mínimo. E tem aquela questão também do lacto sensu, stricto sensu. O lacto sensu é quando eu pego lá o meu artigo, minha tese e vou já para o mestrado? Como é que é isso? O lato sensu é aquela pós que a gente fala que é bem focado para o mercado profissional, no sentido do quê? Vou falar da enfermagem. Quero atuar em urgência e emergência. Então, faço essa pós, que eu vou fazer o quê? Consumir mais conteúdo, aprofundar o conhecimento. Mesmo. Exatamente. É o lacto.
Agora, o estrito é para quem quer a parte acadêmica. Ah, então a minha foi estricto. É. Docência é estricto, né? Ou não? Lato. Lato? Aí o estrito é o mestrado e o doutorado. Ah, entendi. Então, é para quem quer para área acadêmica, área de pesquisa, né? Então E aí, normalmente, o mestrado, 2 anos. Doutorado, 4 anos. 4 anos de doutorado? 4 anos. Então, essa é a possível diferença de uma pós para um mestrado para um doutorado. Todas a gente acaba chamando de pós, né? Tudo pós-graduação, por quê? Porque o aluno faz no momento que ele termina a graduação dele. Certo. Né? Então, eu não posso fazer uma especialização se eu tenho ensino médio, por exemplo. Não. Então, eu faço a minha faculdade, independente do curso, e aí depois eu tenho essas possibilidades. Eu posso fazer a especialização, que é o lato sensu, posso ir para o mestrado e doutorado, que Direto? É o estrito. Pode. Depois da graduação. O meu foi assim, direto. Foi? Como que foi? Eu me formei em 2002, em dezembro, e em 2003 eu já estava matriculada no mestrado. Fiz o processo seletivo. É porque tem um processo. Tem Você tem que ter todo uma tese, assim, já encaminhada? Um pré-projeto. Ah, se o tema foi interessante ir lá pra bancada, Sim. pode vir pra cá, sim. tipo assim. Né? E é legal que muitas vezes a gente já tem o contato, né, com o orientador, já participa, né, de uma linha de pesquisa. No meu caso, eu já tinha feito desde a iniciação científica com a minha professora, que foi minha orientadora. Então, isso facilitou. Né? Porque na graduação eu já fui aluna dela, já fui desenvolvendo algumas pesquisas. E aí, por isso que eu consegui, num intervalo curto, terminar a graduação e entrar no mestrado. Mas hoje é mais comum, né? Se a gente for pensar 15, 20 anos atrás, a gente via que a pessoa terminava, né, a graduação, fazia uma especialização, trabalhava, ralava de trabalhar, e aí depois pensava em fazer o mestrado, doutorado. Mas isso mudou, né, com os programas para jovem mestres, né? Que legal. Então, hoje o perfil já é outro. É muito comum a gente ter o aluno que terminou a graduação e já está ali, ó, focado em começar o mestrado. Que legal. Eu queria até pedir desculpa aí pro pessoal. A diretora Aninha já me corrigiu, tá bom, gente? Ó, vou me corrigir aqui. Quando é mestrado, é dissertação. Doutorado é tese. Isso, exatamente. Eu chamei tese tudo. Não, é o mestrado, né? Quando tá caminhando, é uma dissertação. Isso. Como na pós-graduação, né? É uma dissertação também, né? Então, no lato sensu, a gente pode trabalhar o famoso trabalho de conclusão de curso. Ah, tá. Que muitas vezes é um artigo. Isso, o meu foi um artigo, no caso. Exato. No mestrado, já é a dissertação. No doutorado, já é a tese. E o que diferencia? Que no doutorado, normalmente, a gente trabalha com conhecimento novo. Por isso que a gente chama de tese, né? Eu vou testar uma tese, né? Uma hipótese. E que, normalmente, no doutorado, a gente está produzindo um conhecimento e um conhecimento novo, uma inovação na área, né? Por isso, 4 anos. Ah, né? é bastante dedicado, tempo. Né? Exato. O mestrado, né, é o primeiro passo, mas não dá para falar também, totalmente o primeiro, porque tem aluno que já ingressa direto no doutorado. Tem aluno que... Tem, né? Já vai direto. Que já vai direto, né? Nossa, mãe. Eu falo que assim, ó, tem que aplaudir, porque... Verdade. Porque ele já tem uma tese, né, encaminhada para ser aprovada para esse possível doutorado, Isso. né? Talvez ele possa dar continuidade de um projeto da graduação dele? Pode expandir, né? Pode ir expandindo. Você começa com um projeto, às vezes, bem menorzinho na graduação, que aí vai para uma iniciação científica, né? Aí depois, quando ele sai, ele pode trabalhar aquilo na especialização ou não. Que legal. Né? Da iniciação científica, já pensa num projeto para o mestrado. Vale para pós também? Me formei. Estou graduada pela Unifacamp. Vou começar a minha pós lá com a Silvia, já quero me matricular. Inclusive, daqui a pouco a gente bota o QR Code na tela para você fazer a sua inscrição para o vestibular. Não tem vestibular, né? Não. Já na pós... É só se inscrever mesmo. Isso. Escolher o curso, né? Na especialização, sim. No mestrado,
tem todo um processo seletivo. Não é? O mestrado... Bonitinho, certinho. Depois a gente coloca o QR Code na tela, tá bom, pessoal? Aí você, através do site da Unifacamp, unifacamp.edu.br, já tá na tela lá, ó. unifacamp.edu.br, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Se você está ouvindo e vendo este podcast pelo seu celular, não tem problema. Aqui no descritivo do vídeo tem o site da Unifacamp, tá bom? E vai ter todas as orientações lá. E aí, por exemplo, eu terminei minha graduação. Quero iniciar a pós-graduação. Eu posso dar continuidade do meu TCC na pós-graduação, dependendo da... Sim, dependendo dá sim. Ai, que legal. Vira uma pesquisona até, Exato, né? porque mestrado, normalmente a gente começa na graduação com um objetivo menor, Aham. né? Uma hipótese menorzinha. Aham. E aí, quando chega na pós, a gente vai expandindo, né? É. Então, é comum um aluno, na graduação, já começar a ter aquele olharzinho da pesquisa, Uhum. mas no nível graduação não dá para extrapolar tanto. Então, ele faz, às vezes, até uma boa revisão, até uma pesquisa de campo, mas um impacto menor. Uhum. E aí, quando ele chega na pós, É ele verdade. desenvolve mais e melhor. Até porque, como você disse, ele já vai estar mais preparado, né? Sim, Já sim. é um profissional. Exatamente. Para quem falamos disso em outros podcasts, tem uma coisa que amedronta muito o estudante, seja ele, não sei se você passou por isso, da graduação, da pós, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado também, que é as teses, as dissertações. Tem muita gente que fica ansiosa com isso, preocupada. Eu confesso que quando eu me inscrevi, né, para fazer a pós, eu já pensava, ai meu Deus, como é que vai ser a cobrança do TCC? Porque foi meio que... Eu demorei um pouquinho para fazer a pós, não foi direto, mas estava muito fresco na minha memória tudo isso. Como que você diria para esse aluno, para ele lidar com essa situação, que ele pode ficar tranquilo, como é que dá para deixar os nossos corações mais tranquilos? Mais tranquilos. Eu sempre falo até para os meus alunos, Porque é inevitável, né? vai passar por isso, né? Vai. E muitas vezes o aluno, até na graduação, ele já chega com essa ansiedade. Meu verdade. Deus, último ano, é Fica. TCC, e agora o que eu Tem faço? até crises, né? de Exato, ansiedade. fica naquela ansiedade. Mas seja o artigo, seja a monografia ou lá na pós, a gente fala que são experiências que tem que agregar o conhecimento, né? Isso. Uma emoçãozinha faz parte, parte. mas não o sofrimento, né? Porque até é uma outra área de atuação, né? Isso. Então, a pesquisa, né? Vamos pensar no primeiro nível, lá na graduação. O aluno, ele nem tem aquela vontade, ele não almeja ser um pesquisador. Mas na prática dele, ele vai precisar do conhecimento atualizado, né? Porque às vezes ele vai estar lá no mercado super bem, né? Mas as coisas mudam. Então, como que ele vai fazer para se atualizar? Ah, vai para pós? Perfeito. Mas às vezes ele não vai emendar uma pós na outra, né? Aham. E aí, como que eu faço uma boa pesquisa? Como saber se aquele conteúdo que eu joguei ali numa busca, né, é um conteúdo bom, né? Então, a pesquisa, ele vai ajudar a gente, né, a entender essas pesquisas, né? Então, toda pesquisa tem o mesmo impacto? Não tem. Traz a mesma evidência científica? Não. Né? Então, esse olhar para o desenvolvimento do artigo é o caminhar do desenvolvimento do nosso profissional. Na graduação, que ele começa a entender esse processo, como que ele vai, né, na prática, lidar com essa atualização constante, e depois, quanto formado também. Né? Então, eu sempre falo, calma, relaxa esse coraçãozinho. Vai né? devagar, que vai dar tudo certo. Exatamente. Realmente é isso que a professora Silvia está falando, porque a gente às vezes vai com muita sede ao pote também, tem Exato. essas também, né? Vai no febrão, só que calma, você vai estar estudando um tema que já demos essa orientação aqui no outro podcast com a professora Juliana Chaves, falando sobre TCC. Vá num tema que você se sinta familiarizado, Exato. né?
que de alguma forma te convida para isso. Seja porque você gosta, isso é uma afinidade, né, que vale a pena a gente pensar, ou porque eu tô inserida no mercado de trabalho. Às vezes não é minha paixão, mas eu tô vendo aquilo, né, vivenciando aquilo no trabalho. Quero então, falar daquilo. Exatamente. Por que não juntar o útil com o agradável? Isso. Porque quando eu falo muito isso pro nossos alunos, né, independente aí do nível de formação. Você que está estudando 6 meses, 1 ano, 2 anos aquele tema, você sabe muito daquele tema, né? Então, bora para frente, né? Autoestima, né? Confiança, porque você está estudando muito sobre aquilo. Então, vamos colocar agora no papel todo esse conhecimento. Isso. Né? Então, não é o sofrimento, porque você fala em TCC, a pessoa já faz assim. Né? Meu Deus, tenho que apresentar. Ai, socorro. Ai, quanto sofrimento, quanta angústia, quanto... Não, né? É para falar assim, olha, eu fiz o TCC nisso e nessa área eu entendo. Por quê? Porque eu passei aí um bom tempo estudando sobre aquilo, né? E aí eu me apropriar desse conhecimento. Seja para buscar uma oportunidade de trabalho, né? Seja no meu ambiente já de trabalho. Poxa, eu estudei aquilo. Né? Vou pôr em prática, né? Olha, eu aprendi aquela ferramenta lá no meu curso, eu estudei que isso dá certo, deixa eu implantar aqui no meu trabalho. Isso faz total diferença, né? Exato. Então, é só ter calma, você vai trabalhar em cima de um conteúdo que ou você gosta, ou você está no dia a dia. E outra, tem os professores ali da pós, tem o orientador. Exatamente. Já está experiente, você não vai do zero, você passou pela graduação, então algumas coisas estarão frescas na sua cabeça, né? Ninguém vai te largar, né? Não, você vai ser orientado, por isso o nome, né? Orientador. Exato. Orientador, que vai te orientar, falar, ó, esse caminho tá legal, ó, por aqui eu acho que já deu, faz assim, faz assado. E aí você vai criando. No começo é um monstrinho, um Frankenstein? Mas depois dá tudo certo. Dá. E o orientador... dá uma alegria no final, né? A gente até brinca, às vezes, falando, nasceu, né? Nasceu, ufa. Aquele alívio, mas aquela felicidade, né? E o orgulho também, né? Porque quando você vê o trabalho pronto, manda publicar. Isso é importante demais, né? Hoje a gente vê o mercado também mudando um pouquinho, né? A gente já tem concursos que pontuam a publicação prévia, né, do candidato. Uau. Na área de saúde, isso é bem comum, né? Então, eu tenho lá, nos últimos, depende do edital, 3 anos, uma publicação, 2, você vai pontuando. No concurso? Exato. Não todos, mas alguns já pedem. E aí, você vai aumentando a sua pontuação. Né? Olha, eu ia até te fazer essa pergunta... a pós-graduação com o emprego, né? Qual ligação que tem, qual a importância de uma pós-graduação numa entrevista de emprego ou num concurso, né? Como você está falando de saúde, qual o peso que tem? Eu falo que tem sempre 2 olhares, né? 2 vertentes. Uma é para a gente adentrar o mercado, né? Então, hoje, tem concurso que pontua, né? Então, você tem uma pontuação máxima por produção. Então, eu tenho o meu artigo. Sabe aquele artigo lá da graduação que eu publiquei? Olha. Recente, nos últimos 2 anos, ele vai pontuar, né? E isso muitas vezes faz você sair, né, de um número de colocação e ir lá na frente, né? Nossa. Então, isso ajuda muito. É um diferencial. É um diferencial. De fato. E próprias instituições que, na entrevista, também levam isso em consideração. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado da minha formação, né? Então, hoje a gente vê hospitais, né? Não só hospital, porque você mesmo comentou, a enfermagem a gente tem um campo muito grande de atuação, né? Amplo. Que a gente olha ali, né? Então, tem a publicação, tem aquele artigo, ele pontua mais, né? Ele tem a pós-graduação, ele também pontua. Normalmente, ainda é até diferente a pontuação da especialização e do mestrado e doutorado. Né? Então, isso a gente chega à conclusão
que eu tenho, sim, uma diferença para entrar no mercado, né? Que- Faz diferença. Quem tem a pós-graduação torna-se especialista, então. Isso. O mestrado é mestre, doutorado é doutor e tem o Isso. pós. E tem ainda o pós-doc também. E depois do pós não tem mais. Aí... Que todo mundo é filho de Deus. Boa, boa. Aí tem que curtir. Estudou tanto, porque estuda a vida inteira praticamente, né? É, porque se a gente pensar, uma média, 4 anos de graduação. Aí tem a especialização, 1 ano. Mano, Mais 2 de mestrado. ó, só aí A foram minha 8. época eram 3, hein? Agora 3 são mestrados. 2. Olha. Mais 4 de doutorado. 1, Vai 2, 3, somando. 4. Caramba, 12 anos assim. Fácil. Fácil. E isso é que tem pós que às vezes é 2. Exato. Tem residência, Tem que a gente residência. acabou não falando, mas a residência também de extrema importância para o pessoal da saúde cada vez mais, né? Uhum. Vindo essa possibilidade, a Uhum. residência, o aluno fica, né, dentro do serviço de saúde da sala de aula de 40 a 60 horas semanais. Quer dizer, Uau. ele vive e respira aquele ambiente. Uhum. Mas ele sai ali tinindo também, né? Tinindo. Exato. Por exemplo, para quem está ouvindo ou vendo este podcast, né? A Silvia é a nossa pró-reitora aqui dos cursos de pós-graduação da Unifacamp. Para quem não conhece, a pró-reitoria, o que que ela faz? O que que ela cuida? Para quem nunca ouviu esse termo. A pró-reitoria ela é muito comum, né, dentro dos centros universitários, Uhum. né, onde a gente tem uma divisão de áreas, Uhum. né? E essa pró-reitoria que eu tô é justamente para a gente ter esse olhar focado na pós, né? Então a gente tem as especializações, a gente tem mestrado, né? Também. E aí a ideia é a gente trabalhar todo esse planejamento, né? A melhoria contínua. O doutorado também você tá... O doutorado também temos Uhum. aqui na instituição, é que neste momento não está com vaga aberta, por Uhum. isso que eu não falei. Isso, Mas tá bom. Unifacamp a gente sempre fala, é do berçário ao doutorado. É verdade. Exatamente. Resumidamente, a Silvia é a chefe de toda essa pós-graduação, tá bom, pessoal? Então, por favor. E Silvia, vamos falar um pouquinho dos cursos? Vamos lá. Eu vi que tem bastante coisa também na área da saúde, que nem a Silvia até comentou, né, o quanto é importante uma pós-graduação para uma possível seleção, para uma entrevista. E outra, o recrutador vai ver que você estudou e não parou de estudar, né? Exatamente. Está estudando, porque você pode até estar estudando, né? Às vezes não é formado na pós, mas está estudando, poxa, já é um diferencial. Sim. Eu sou enfermeira e abriu vaga para terapia intensiva, para o setor da terapia intensiva. Ele vai ver lá, olha, ela está fazendo uma pós na Unifacamp de terapia intensiva. E aí entra, Dani, a própria questão do plano de carreira já para quem é contratado, né? Porque às Isso. vezes, assim, eu sou enfermeira de um determinado Setor? local, Uhum, setor, uhum. e abriu vaga para outro local. E às vezes eu quero ir para outro local, Legal. né? O motivo não importa, mas eu tenho mais afinidade, enfim. E aí você tem ali, né, uma pós na área, É outra naquele coisa, setor, né? é outra coisa, né? Por quê? Porque o gestor vai olhar e vai falar assim, olha ali, né? Aquela pessoa está atualizada, tem os conhecimentos, né, recentes na área. Isso é muito bom. Óbvio que experiência pesa bastante, mas eu falo que o combo é melhor ainda. Experiência junto com formação, gente, é o que Incrível, né? é o que brilha os olhinhos do gestor, né? E eu vi aqui que nós temos muitos cursos. O que eu fiz aqui de formação de docentes para o ensino técnico e superior. Tem certificação de EAD, conteudista e tutor. É um curso incrível. Professores incríveis, né? O corpo docente é muito bom, Sim. né, Silvia? Sim. Né? Na nossa pós, a gente trabalha com alguns profissionais, né? Professores, docentes que têm o vínculo na graduação e outros que estão com a gente mais especificamente na pós. Mestres, doutores, Sim. né? Pessoas, nossa, incríveis. E gente de professores do mercado, É. né? Então, que estão inseridos, que estão com aquela prática profissional ali no aqui e agora. Isso ajuda Né? tanto. Exato. Principalmente para aquela questão que havíamos comentado do trabalho, né? Não é dissertação, gente. Dissertação é mestrado. Calma.
Dissertação e mestrado, mas como que é o termo, Silvia? O TCC, o Posso artigo. falar TCC, pode, né? Pode. Principalmente nessa questão do TCC, por esse professor, né, estar inserido, nossa, isso ajuda tanto. Sim. Pelo menos pro meu curso de pós-graduação ajudou muito, assim. Sim, sim. E eu falo que, assim, a vivência prática, né? Ele traz o que está acontecendo no aqui e agora, né? Então, abre o caminho para quem vai definir a sua pesquisa, a sua monografia, mas ele traz muita vivência da rotina, né? Do como está sendo, né? Que é muito importante, né? Porque às vezes a gente tem uma crítica assim... na graduação a gente vê muito como deveria ser, mas a gente sabe que na prática tem algumas coisas que... algumas dificuldades a mais, ou a menos, né? Depende. E esse professor que vem para pós, ele vem muito com esse olhar também. Preciso, né? É bom que ele tenha um mestrado, doutorado, óbvio, né? Mas ele vem com essa bagagem da prática, né? Então, por isso que muitas vezes eles estão inseridos na pós porque ele vem daquele módulo. Às vezes eu tenho um professor que vem dar uma disciplina, né? Mas é porque aquela disciplina é específica e aquele profissional tem uma bagagem, né? Muito a contribuir. Então ele vem, dá aquele módulo, né? Contribui, faz com que aquele curso, né? Faça a diferença, né? Faça a diferença, exatamente. Existe, por exemplo, assim... o mestre, né, ou que está estudando, né, é mestrando? Isso. Mestrando ou doutorando. Exato. E ele tá lá no caminho dele e tal, só que ele achou uma pós-graduação que ele gostaria muito de fazer. Um curso, algo específico, porque eu tô vendo aqui que é bem afunilado, né? Pode? Pode, não é tão comum. Mas existe, por exemplo, um mestre ou doutor que queira fazer talvez uma outra pós-graduação? Tem. A primeira, se ele pulou de repente, Exato. né? Igual você que pulou. Eu fui fazer... Eu brinco que eu sou exemplo disso. Eu fui fazer a minha primeira pós, eu já tinha especialização, eu já era doutora. Então. E depois de uns 10 anos de formada, né? Porque eu fui atuar numa determinada área, né? De saúde do trabalhador, ergonomia. E aí eu senti falta, né, daquele conteúdo mais específico. Aí eu falei, opa, apesar de ter um mestrado e um doutorado, para aquilo, vamos lá na especialização. Que legal! Aprimorar o conhecimento. Então, nunca é tarde para estudar. De jeito nenhum. E nem... Tipo assim, mas eu já fiz o doutorado. Não tem problema. Não tem problema. Conhecimento, eu falo que é a única coisa que ninguém tira da gente. Nunca é demais, né? E às vezes esse conhecimento vai ajudar a gente no nosso dia a dia, né? Então, não é que o que eu estudei não dá conta. Dá, mas se a gente estuda um pouquinho mais, a gente fica melhor ainda, né? No desempenho. Por exemplo, se eu começo minha pós aqui com a Silvia, tem vários cursos e tal. De repente, o meu mestrado, eu posso fazer aqui, fazer um esquema de sanduíche fora do país? É bem falado, hein? Esses esquemas sanduíche, é muito bom, Pra quem não sabe, agora eu aprendi. Sanduíche é quando você faz aqui, mas também faz um pouquinho fora, né? Você pode terminar o seu trabalho de estudo fora, numa outra universidade. Pode fazer uma parte da sua pesquisa fora, né? Por isso que é o sanduíche, né? Pra unir, né? Você faz uma gama de disciplina, às vezes começa a pesquisa aqui, vai para fora, complementa e volta. Isso, né? Volta. Sempre tem que voltar para terminar, né? Exato. Que legal. Então eu posso começar o mestrado assim aqui? Pode. E é bem interessante esse modelo, né? E eu falo que nesses modelos, de novo, o orientador faz um papel importantíssimo, porque às vezes o orientador vai falar, olha, você quer fazer o sanduíche, né? Olha, eu tenho tal contato, vamos ver em tal local. Ele vai direcionando, né? Então, para você entrar certinho na universidade certa. Exatamente. Vamos falar então dos nossos cursos ofertados. Tem o de docência que eu já falei, né? Nossa, de enfermagem tem bastante coisa legal, né, Silvia? Tem. Tem especificamente de enfermagem em terapia intensiva. Show. E de urgência e emergência. Esses dois são específicos para enfermeiro, né? E qual é, né, o que eu falo, um bom diferencial, né?
Eu fiz lá enfermagem UTI, 1 ano. Perfeito. Certo. Aí eu quero fazer de urgência e emergência. Eu faço mais 6 meses e eu complemento a formação. Então, em 1 ano e meio, eu saio especialista tanto em terapia intensiva como em urgência e emergência. Cursando aqui, tá? Porque às vezes o aluno fala, mas eu cursei lá na outra da faculdade. Às enfermagem. vezes, o enfermagem. Aí, por exemplo, eu fiz UTI lá em outra faculdade Certo. e venho fazer a urgência e emergência. Aí não dá certo. Por quê? Porque a grade é diferente. Aí teria que fazer os dois. Exato. Aqui Então, eu posso escolher um dos dois, cursando aqui na Unifacamp. Aí terminou, mais 6 meses, eu faço uma segunda pós. Uau, que incrível! Farmácia clínica com ênfase na prescrição farmacêutica. Muito legal isso daí, né? E isso para os farmacêuticos, né? Para prescrever mesmo. Assim. Exato. Não sabia que tinha que ter uma pós assim específica. Tem. Nossa, você vê? É sério, viu, gente? É seríssimo. E é bem legal, porque acredito que não são todas as faculdades que ofertam essas pós. Né? Se a gente for ver aqui na Unifacamp, a gente não tem aquela tradição de oferecer tudo, todas, né? A gente faz um estudo, a gente vê aquela que tem mais demanda, né? Aquelas mais procuradas. E dentro da farmácia, né? A farmácia clínica foi uma que chamou atenção. E aí a gente tá com a turma aberta. Ah, que legal. Tem também MBA. A MBA. Qual a diferença da pós para MBA? É a mesma coisa? O que é MBA? O MBA, ele é bem focado, né, no mercado de trabalho, né, nos processos de mercado de trabalho. Ah, tá. Então, se você olhar hoje aqui, a gente tem vários, Gestão né? de pessoas, de projetos, líder e coaching, né? Eu quero fazer um podcast sobre esse tema também para entender melhor sobre Lean Six Sigma. Deve ser linguagem de computação, algo do tipo. Não sei, eu acho que sim. Gestão de logística, gestão financeira e controladoria. Eu esqueci o que significa MBA, mas é bem isso, né? Essa questão de focar mesmo em gerir, né? Isso, na gestão, na prática. E hoje, assim, são cursos bem procurados, né? Se a gente pensar alguns anos atrás, a gente via uma procura maior pelas especializações, né? Então, enfermagem, farmácia, aquela especialização focada naquela área de formação. Depois, a gente tinha os MBAs. E aí, depois ali, o mestrado e o doutorado. Enfim, até porque o mestrado e o doutorado, a gente tem que ter mais disponibilidade, principalmente de tempo, né? Porque exige, né? Exige. E hoje, o MBA está em alta. Focado na administração, né? É o Master of Business Administration. Temos aqui, viu? Então, MBA, novamente, em gestão financeira e controladoria. Gestão logística e supply chain, talvez seja essa a pronúncia. MBA em Lean Six Sigma. MBA também em gestão de pessoas e líder coaching. Tá bem alta. Tá. Né? E gestão de projetos também. Essas outras aqui, você vai poder divulgar valores? Sim. Então legal, vamos lá, hein? Vamos falar um pouquinho aí dos valores e lembrando que para o nosso egresso sempre ter uma condição diferenciada, né? A gente tem que prestigiar vocês, né? Você já conhece a casa, nosso ex-aluno. É muito bom. Né? Então, de uma maneira geral, tem uma ou outra, né? Pós que tem uma variação, mas só para a gente ter uma ideia do investimento, né? O curso, ele é 1 ano, mas você pode optar em ter um plano, né, de pagamento em 12 vezes, né? Então, em torno de R$285. Olha, fica bom, não pega. Mas vamos pensar assim, poxa, 12 vezes ainda tá puxado. Tá puxadinho. A gente tem um plano de 18 vezes. Opa! E aí, abaixa para 205. 1 ano e meio. Aí, ajuda, né? Caber ali no nosso orçamento, né? E para ex-aluno ainda melhor, hein? Nossa, para ex-aluno. Exatamente. Né? A gente tem aí o plano de anual, né? 12 vezes de R$200. Olha, né? gente. Então, nosso ex-aluno aí, ó, oportunidade única. E até porque, gente, toda esses cursos que a gente
está conversando hoje, né? Eles não são cursos EAD, né? Eles são legal você ter cursos, falado. né? Que ou aí eu tenho uma mescla, né? Então, os MBAs, Uhum. eles são com aulas síncronas, né? Ou seja, ao vivo com o professor, Presencial mas não mesmo. e pela plataforma, Ah, tá. tá? Porque qual é a característica? A gente tem muitos alunos de fora, não é só aqui da região, Verdade. né? Alguns alunos que têm um pouquinho essa dificuldade e a gente fala que pós-pandemia tudo mudou, né? Uhum. Então, realmente, essa questão do ao vivo, o professor, ele está ali, mas o formato, né? Então, isso facilitou muito nos MBAs. Tipo híbrido, né? Exato. Oh, que legal. Então, isso assim, né? Tanto que a gente tem aluno de outros estados com a Que gente, bom, né? que legal. Justamente pela qualidade dos nossos professores, né? O conteúdo que aborda, né? Cada um desses MBAs. Na enfermagem é um pouquinho diferente. Algumas aulas, né? Pelo Meet, perfeito, mas práticas presenciais. Presencial. E as práticas aonde? No nosso laboratório. Que é lindo, gente. Lindo. Totalmente Show. show, né? Tecnológico. Muito, muito bom mesmo. Que é no que a gente fala, né? No Centro de Simulação Realística. É. Então, vou fazer a pós de UTI. Qual que é o nosso diferencial? Você vai ter aula prática com os nossos manequins de última geração. Só nos falta nossos falar. Emitir Fala. som seria Emitir até... som, então. assim, Então, falta falar, não é nem o termo aqui. Porque realmente, olha, eu fiquei tão feliz quando eu gravei uma chamada lá. Eu fiquei encantada. É incrível. Incrível. Gente, sério. Aquele computador grandão que vocês têm de anatomia, Exato. assim. Então, é de qualidade. Tem que ser presencial mesmo. Tem, né? E aí, na urgência e emergência também, né? Porque a gente tem todo um centro mesmo que simula as práticas. Muito Porque igual. o que acontece? Nesses cursos, você que é enfermeiro vai vir, muitos vão falar assim, mas eu já trabalhei. Perfeito. Mas tem enfermeiros que não, né? Que querem uma área nova, né? Então, não é só teoria. A gente está associando mesmo a prática nesses cursos e aí as práticas num formato presencial. Certo. As aulas são de terça e quinta à noite. E aí, conforme a disciplina, primeiro dia o professor já avisa. Olha, vamos ter, tô chutando, 6 aulas, 8 aulas, 2 presenciais, tal dia. Já avisa antes, então consegue se programar e Show. tudo mais. Show né? de bola. Tem uma outra pós que é focado na estética. Na estética. Qual que é? Não tá aqui? Então, não tá aqui, mas que legal. ela acabou de sair do forno. Oh, que né? legal, que novidade boa. Nossa, bem legal. Focado aí para os biomédicos, para os farmacêuticos, Que legal. para os enfermeiros e para os odontólogos. Que legal. Né? Então, engloba 4 áreas distintas, né? Onde eles vão ter uma parte comum, né? Que independente se eu sou enfermeiro ou biomédico, ele vai estudar e depois afunila para aquilo que é específico do biomédico, aquilo que é mais específico, né? Como que Pro vai chamar dentista. essa pós? Praxis e estética. Praxis. Isso. O que é o praxis? É justamente a gente trazer essa ideia do que é atual, da prática. Dentro seria isso. desse Universo. âmbito da estética, que tem crescido demais, né? Muito. Que legal vocês terem pensado nisso, porque não são todas as faculdades. Mais uma vez eu digo que ofertam esse curso. E detalhe, com o espaço prático. Então, a gente Isso. tem os laboratórios, aonde cada área vai conseguir, né, fazer aquele procedimento estético, sempre com a supervisão dos professores, né? Então, foi um curso que foi pensado, né? Com o nosso coordenador da biomedicina, o professor Fábio, né? A nossa coordenadora da farmácia, a professora Sabrina, né? O professor Eduardo da Odonto junto, contribuindo. Então, foi um curso que foi pensado em várias cabeças das áreas, né, de atuação e que vai contar com espaço, né, já conta com espaço para esse aluno fazer a prática. Então, ele vai ser um curso
Presencial. Presencial. O Presencial. docente ainda é presencial? O docente, ele tá nesse formato híbrido também. Tá. Também, né? Quando a gente tem os cursos Porque realmente mais... tem algumas coisas que dá para fazer no híbrido desse Quando dá. é mais voltado para um conteúdo mais teórico, é mais híbrido, né? Agora, por exemplo, na área da saúde e tal. Aí a gente precisa das práticas, né? Tem que estar lá. E não só precisar, né? A gente tem uma infraestrutura muito boa. Poxa, incrível. Então, por exemplo, vou voltar lá para enfermagem, urgência e emergência. Eu posso dar um curso 100% híbrido, sem prática? Posso. Mas a gente tem uma boa infraestrutura, tudo equipado, tudo material novo, tem que usar, né, Dani? Tem que usar e dar um diferencial, acho que até pro próprio aluno. Sim, e às vezes, assim, a experiência que a gente tem tido, porque o curso, ele já... não é um curso novo, né? Já existe, então a gente já teve... alunos formados, né, na pós, e eles mesmos relatam, mesmo que eu já sou enfermeiro, que eu já tenho a prática, é uma simulação de alta fidelidade, eles conseguem discutir, porque às vezes na prática você vai lá atender um determinado procedimento, fazer uma determinada assistência, você vai e faz, né? Você deixa depois para quando consegue discutir. Aqui é o espaço de faço, paro, discuto, e aí, né? O que está atualizado aqui, o que eu poderia ter feito para melhorar, qual a sua conduta. Volta, treina mais um pouco, simula mais um pouco, para de novo, discute, volta. Porque na prática não dá, né? Exato. Trabalho, às vezes não tem nem tempo de... Você tem que raciocinar. Imagina, igual urgência, emergência, terapia intensiva, raciocínio rápido, tal. Mas como que eu adquiro o raciocínio rápido? Estudando. E como você estuda? Vindo aqui na Unifacamp, se inscrevendo para sua pós-graduação. Vários cursos aqui comentamos. Ficou alguma dúvida? Acesse unifacamp.edu.br. Quer saber alguma coisa específica? Manda sua pergunta. Depois a gente encaminha para Silvia, tá bom? Respondo todas. Ela responde mesmo. E ó, para ex-aluno, plano show de bola, plano 1 de 12 vezes de 200. Ah, Dani, tá pesado. Dá pra fazer em 18 meses? A Silvia falou que dá. 190. Olha, não fica muito tão bom, pesado, né? E só lembrando, não são todos os cursos, mas a grande parte, tá? Porque se a gente for falar o valor 1 a 1, vai ficar pesado, não, é só né? pra você ter uma noção. Mas quero saber um curso específico? Manda lá mensagem pra gente, Manda. que aí a gente responde. Isso, né? espero que você tenha gostado. Eu adorei esse papo, esclareceu muitas coisas pra gente sobre a pós-graduação. Falamos do TCC até as partes práticas, né? Sim. Então, assim, não tenha medo, venha, faça, como a professora Silvia já falou. Você vai estar imergido nisso, você vai curtir. No final, você vai curtir, você vai falar, uau, que orgulho, nossa, E consegui. passa rápido. Passa sim, gente. Eu nem vi esse ano, pra falar a verdade. E às vezes a gente fica, né? Nossa, mas eu acabei de me formar, eu vou dar um tempo. Pra que dar um tempo? Eu acho que é melhor não dar, não. Eu porque fiz depois isso porque dá às vezes, uma... Porque às vezes você vai dar um tempo, e seu tempo às vezes 1, 2, quando você foi, deu 5 anos. Assim, ó. Sim. Você já poderia estar no mestrado. Olha. E lembre, né, gente, aquilo que eu comentei hoje, querendo ou não, né, a gente tem um acesso melhor, né, ao ensino superior. Então, quando a gente se forma, o mercado, ele tem uma certa competição, né? E como eu diferencio, como que eu melhoro a minha carreira profissional? Gente, estudar é o principal caminho, né? Então, quem é meu aluno de graduação sabe que pisou na sala de aula, eu começo. Faz seu currículo, participa das atividades extras, faz uma iniciação, faz uma monitoria, porque você está começando a fazer o currículo. E quando se forma, eu preciso continuar, né? Então, por que fulano é contratado? Eu não. Tá, tem questão de entrevista, tudo isso tem. Mas o currículo pesa, né? Então, vamos estudar, vamos aprofundar o conhecimento na área que eu tenho interesse, né? Ou para quem já está no mercado, na área que eu estou trabalhando, né? E porque nunca a gente
sabe o que vai acontecer. Vai ter uma progressão de carreira, vai ter uma outra oportunidade. Às vezes a gente vai para uma área que fala, ah, não, é provisório, e de repente o provisório já está há anos, né? Vamos estudar, porque sem sombra de dúvida, uma hora, né? E isso reverte a nosso favor. Com certeza, estudar é vida, tá? E espalhe a semente do conhecimento. Espalhe esse podcast para um montão de gente. Para aquele seu amigo que tem interesse em fazer pós-graduação nos cursos de saúde ou de estética, ou quer aprender da aula, ser docente. Opa, é aqui. Espalha. MBA, verdade, né? Temos várias MBAs, então espalhe esse podcast. As pessoas espalham tanta coisa, nada com nada. Espalha coisa legal. Exato. Com conteúdo bacana. A Silvia trouxe vários esclarecimentos pra gente. Então, muito obrigada, tá bom? A todos vocês que nos ouviram e que agora a gente ouve e vê, né? É videocast. Muito obrigada a todos vocês. E se inscreva em nosso canal, ative o sininho, tá bom? Silvia, gratidão. Novamente, gratidão. Eu que tenho que agradecer. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. É um prazer enorme. Né? Espero voltar em outras oportunidades. Voltará. E para você que está nos ouvindo, nos assistindo, tem alguma dúvida em relação à especialização, entre em contato com a gente. Pode ligar, pode mandar o WhatsApp, pode tá mandar na telinha já, e-mail. Eu vou falar o WhatsApp, 94704-6997. Manda um WhatsApp, fala lá sua dúvida que as meninas da secretaria encaminham, tá bom? Obrigada a todos vocês. Obrigada, Silvia. Gratidão. Obrigada. Um beijo enorme no Beijo. seu coração. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu.